Olá meus manos, então, com o fim do jogo contra a Nigéria, finalmente se aproxima o confronto entre o Japão e França, que além de ter um meio campista com passes incríveis, conta com dois New Gens, e um deles sendo Julian Locke, o prodígio com uma arma concedida por Deus. Mas a pergunta é a seguinte, como o Japão conseguirá vencer eles? Isso se vencer. Hoje eu vou apresentar uma teoria totalmente nova e diferente, inspirada em conceitos vistos no mangá, mas desenvolvida de outra maneira. Lembrando, é apenas uma teoria, então não é garantia de ser verdade. E se puder, já deixa o like, comenta e aproveita e hype o vídeo. Dessa forma, o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai mandar para mais pessoas. E agora sim, bora pro vídeo. No mangá, o Gold Speed é uma arma única que apenas Locke possui. Tal arma que possibilita que ele alcance uma velocidade surpreendente em segundos. Mas algo que devemos levar em consideração é que Locke nunca usou essa arma por longos períodos. Ele também alterna entre explosões curtas e movimentações normais. E sempre que ele atinge essa super velocidade, há um intervalo específico até usá-la novamente. Algo que se assemelha a um cool down, que traduzindo para o português significa esfriar. Em outros termos, é como se ele chegasse ao limite. A teoria é que o Gold Speed, apesar de ser uma grande arma, ela também contém uma grande fraqueza, e isso explicaria o porquê o Locke só usa essa arma em momentos cirúrgicos, mesmo quando em teoria teria espaço para abusar dela. E analisando as partidas de Locke, se consegue perceber que o Gold Speed é usado com muita cautela, diferente de um movimento natural e fluido, é como se tivesse uma limitação. Durante o jogo contra o World 5, Locke usa 3 acelerações curtas e logo depois desaparece da jogada até recuperar o ritmo. Porém, quando disputa contra a Rin, Locke está correndo em velocidade normal. O Rin até consegue alcançar e interceptar sua rota, mas logo depois disso, Locke reativa o Gold Speed. E o interessante é que depois dessa reativação, o Locke não usa mais o Gold Speed nenhuma vez durante aquele jogo. E agora, no jogo contra o Bastard, Locke usa sua explosão para roubar a bola de Zag. Logo depois usa mais 2 explosões para superar Hiyori e Hashi. E de repente ele some. Locke poderia ter facilmente passado pela defesa do Bastard e marcado o gol. E ao invés disso ele passou para Rin. E esse aqui poderia ser mais um momento de exaustão, onde ele precisava de uma pausa para se recuperar a ponto de usar sua velocidade novamente. E em outro momento Locke é visto parando um Kaizen Impact, um chute extremamente rápido. E mesmo assim esse chute não significava nada para Locke. Porém, depois disso, Locke fica imóvel, e a jogada continua com o ataque do PXG, até que Rin faz uma falta em Igarashi. E essa pequena pausa era tudo que Locke queria, já que depois que o jogo recomeça, Locke volta a aparecer. Usando sua super velocidade, ele arranca lá de trás até interceptar a bola que chegaria em Noah. Locke não pode ativar o Gold Speed constantemente, por isso ele usa momentos estratégicos para atingir sua velocidade máxima. Durante o jogo contra o PXG, Locke ativou o Gold Speed várias vezes, mas como isso foi possível? Então, graças ao Igarashi que cometeu algumas faltas, dando tempo suficiente para Locke se recuperar. Locke pode usar essa arma no máximo umas 3 ou 4 vezes. Depois de usar, Igarashi faz falta, Locke se recupera e para o Kaizen Impact. E logo em seguida, Igarashi faz outra falta, tempo suficiente de Locke se recuperar novamente e atingir sua velocidade máxima. A sua habilidade é sem sombra de dúvidas anormal. Porém, se observarmos bem, existe uma falha nessa equação, sendo esse estágio de fraqueza onde ele está se recuperando. E agora temos o motivo do porquê Locke queria despertar Charles. Vimos que os passes de Charles são imprevisíveis, então mesmo que Locke não pudesse correr em sua velocidade máxima o tempo todo, ele só precisaria ativar o Gold Speed uma única vez para poder alcançar o passe de Charles e marcar o gol. E assim ele teria o reinício do jogo e poderia se recuperar, assim podendo usar novamente a sua velocidade sobre-humana. Sem Charles o abastecendo com bolas longas ou passes no vazio, Locke seria obrigado a gastar muito mais cargas de sprint, se forçando ao desgaste total. E agora vem a parte mais importante do vídeo. Como exatamente o Japão poderia explorar essa fraqueza de Locke? E bom, começando com os jogadores. Izagi é a única pessoa capaz de entender essa limitação da arma de Locke, assim como ele fez ao analisar os padrões de Kaiser, Rin, Barou, Nico e Rel. E o Locke sabe que Izagi é capaz disso. Não é à toa que ele ficou irritado quando Izagi disse: "Você é muito convencido para alguém que só nasceu rápido." E talvez o verdadeiro motivo de Locke ter ficado tão irritado não foi em si a provocação, mas o medo de Izagi realmente descobrir a verdade. Talvez a melhor maneira de derrotar Locke seria Izagi manipulando o ritmo de jogo para que Locke seja o único marcador capaz de reagir. Isso forçaria Locke a se desgastar. E agora, pensando em algumas situações, poderiam alternar corridas entre Tigiri e Zantetsu, criando uma sobrecarga de velocidade.
E mesmo que Loki parasse Tigiri em um sprint, ele precisaria parar Zantetsu logo em seguida. E continuando, eu escolhi Shidou ou Kunigami. Um dos dois poderia atrair os marcadores, abrindo espaço no corredor e sobrando para o Loki fechar as brechas. Enquanto isso, Zag estaria apenas observando de longe a movimentação de Loki, a aceleração, a perda de velocidade, o atraso de reação e, por último, a troca para movimentos normais. E quando Zag notar essa diferença, será o momento do Japão atacar. Obrigando o Loki a ficar desgastado, ele não vai poder usar o Gold Speed por 1 ou 2 minutos, tempo esse que será suficiente para o Japão contra-atacar com força máxima. E eu escolhi o Shidou porque ele é um jogador de alto impacto, ele é o tipo de jogador que força o adversário a reagir. Já o Tigiri e Zantetsu são excelentes velocistas, não estão no nível da velocidade de Loki, mas eles podem forçar o Loki a ficar desgastado. O Japão não precisa ser mais rápido que Loki. Eles só precisam de 2 velocistas, forçando o Loki a gastar pelo menos 2 a 3 sprints. E o Izag é a peça central, o cara que vai ficar apenas observando e analisando com detalhes cada movimento para poder descobrir a fraqueza de Loki. Lembrando que esse será um jogo de 90 minutos, então Izag poderá observar completamente os padrões de Loki, diferente da Liga Não Egoísta, onde Izag só pode observar por 3 minutos, ou o World 5, onde eles não tiveram nenhuma interação. E bom, esse foi o vídeo, meus manos, tamo junto e valeu!